Olá, sejam bem-vindos a mais um FUNCERNcast e hoje vamos conversar sobre um setor, uma área, um núcleo da nossa Fundação de Apoio ao IFRN FUNCERN, que é o Núcleo de Educação à Distância. E aqui comigo no nosso estúdio do podcast a professora Maria Carmen Lúcia Prachedes, mais conhecida como Carmen, né? Carmen Prachedes. Ela é coordenadora geral do Núcleo de Educação à Distância da FUNCERN. Carmen, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, à nossa sala de videocast. E vamos conversar um pouquinho sobre esse núcleo que é recente, mas muito importante já para a nossa instituição. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no estúdio para falar da educação à distância. Carmen, que já passou também um tempinho pelo nosso campus, antigo campus AD, hoje campus Zona Leste, né? Tem uma experiência nessa área, já eu vou lhe perguntar, para a gente falar um pouquinho e situar os nossos ouvintes, quem está ouvindo, porque o nosso podcast, na verdade, é um videocast, mas é um podcast porque também vai pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Google Podcast, por aí vai, e outras pessoas também vão acompanhar ou estão acompanhando neste momento pelo YouTube. Queria falar sobre a portaria de lançamento, então, de criação, na verdade, foi publicada no dia 24 de outubro do ano passado, portaria 13 de 2022, do superintendente da FUNCERN. Então, instituiu e criou o nosso Núcleo de Educação à Distância. Quantas pessoas fazem parte desse núcleo? Como é que está sendo gerido essa nova área, digamos assim, que é bem recente da nossa instituição? Bem, o nosso núcleo ele está em andamento, né, em construção. Nós temos a equipe já formada, nós temos pedagogos no núcleo, programador, toda a estrutura que um NEAD precisa para acontecer, né? O núcleo já está acontecendo, na realidade nós já estamos com o curso em funcionamento, que é o curso de fluidos, e nós estamos na programação de vários cursos e também com assessorias da EAD, dentro do núcleo de educação. Interessante. Quer dizer que o núcleo da FUNCERN, além de promover a educação à distância pela FUNCERN, também faz assessoria para alguns cursos. Como é que funciona isso? Porque você teve uma experiência grande com a Universidade Aberta do Brasil, né? Isso. A UAB, no campus EAD, como é que funciona esse processo de assessoria também? Esse processo de assessoria é assessoria pedagógica, né? Junto a prefeituras, a estados, a público no geral, assessoria também para empresas, assessorias em relação a idiomas, empresas que querem contratar os profissionais da educação à distância para dar esse atendimento. Então, nós temos toda essa programação e expertise dentro do nosso projeto para atuar com essas assessorias. Que legal, Carmen. Como é que funciona esse tipo de trabalho das assessorias? Já a gente entra nos cursos da FUNCERN propriamente dita, os que são, digamos assim, mais regulares ou Sim. de demanda interna. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas essa assessoria, a prefeitura chega e procura a FUNCERN e os nossos prospectadores, eles vão e vendem. Como é que funciona isso? Já aconteceu com alguma prefeitura, por exemplo? Sim, nós já fizemos um trabalho, né, de assessoria de uma prefeitura que nos solicitou avaliações pedagógicas 360 graus. Então, eles nos procuram também e também acontece da outra forma. Nós também vamos atrás dessa prospecção, fazemos a nossa divulgação nas empresas, nas prefeituras, acontece das duas formas. Teve alguma impendência ou estava em planejamento? Não sei se devia de fato Prefeitura de ocorreu. Dependências, isso, desculpa. Da Prefeitura de Dependências aconteceu, sim, um planejamento de avaliação institucional que foi elaborado pela Fundação, através do Núcleo de Educação à Distância. Parabéns. Queria situar também, não sei se a gente já citou, mas de maneira superficial, a portaria também nomeia algumas pessoas, inclusive a professora Tânia está aqui no nosso estúdio, né? A professora Tânia Costa, coordenadora pedagógica também do Núcleo de Educação à Distância, aposentada, né, Tânia, do nosso instituto, grande contribuição para o nosso instituto, e hoje tenho o prazer de estar aqui junto da gente da FUNCERN também, assim como o Rafael Cabral Jovito, programador também, não é, Carmen? Isso, nós temos o prazer de atuar, né, trabalhar com a professora Tânia. A professora Tânia participou desse projeto que a gente desenvolveu junto à Prefeitura de Dependências. Também ela faz a participação também em outros projetos que nós estamos prospectando. E o Rafael Jovito é o nosso programador. Então, ele é bastante atuante e está conosco em todos os trabalhos do NEAD.
Carmen, eu queria situar, quem sabe a pessoa está a primeira vez aqui nos ouvindo ou assistindo, e depois de uma situação de pandemia, né, muito se ouviu falar sobre educação à distância, aí o pessoal confundia com educação, aí chamava educação online, educação remota, aula online, aula remota. E aí fica a pergunta, não é? Quem está nos ouvindo, que nossos podcasts também tem até essa função pedagógica, a gente pode fazer um corte e passar para algumas pessoas que têm dúvidas sobre alguns assuntos. Como é que é esse processo de ambientação? Né? O que é educação à distância, o que é educação remota, né? E aí a gente pode até depois citar o nosso caso do idiomas, mas eu queria que você pudesse, de maneira resumida, pudesse sinalizar essa diferença. A educação à distância, ela é uma educação que ela abrange, né? E ela vai muito além de várias fronteiras, né? É uma educação que ela perpassa várias fronteiras e para atingir o seu objetivo e alcançar o inalcançável, certo? E a educação, que não é a educação, que é o ensino remoto, né? Ele foi um ensino adaptado nesse período de pandemia para que os alunos alcançassem suas aulas que estavam paradas. Então, foi uma adaptação emergencial, né? Emergencial, isso, ao ensino. Não é considerada uma educação à distância, e sim, digamos assim, uma didática e dinâmica utilizada para melhorar o ensino. O ensino-aprendizagem. É como se fosse uma estratégia metodológica para poder dar conta desse desafio, não é isso? Uma estratégia metodológica, a palavra é essa. Carmen, deixa eu te fazer uma pergunta, e aí me corrija se eu estiver equivocado. São modalidades de ensino, né? Então, o presencial, o semipresencial, o IAD, são esses três ou tem mais? Ou como é que funciona esse... A gente tem como resumir a oferta do ensino, por exemplo, nesses formatos ou em outros formatos? A modalidade EAD, ela pode trabalhar de forma remota, totalmente online, né, com encontros síncronos e assíncronos. E ela também pode ser trabalhada de forma semipresencial. Como é que é semipresencial? Eu posso propor toda uma metodologia através da plataforma Moodle, e que essa aconteça remotamente, e também eu posso propor que dentro dessa metodologia aconteçam alguns encontros presenciais, né? Ou seja, um encontro para uma conversação, para uma oficina dentro de um determinado curso, e que ele acontece virtualmente, mas que ele tenha momentos que proponha isso, que proponha um encontro presencial, isso tudo programado dentro da EAD. E o presencial, ele não se adequa ao ensino à distância. O presencial é um ensino totalmente presencial. Então, no caso de alguma oferta que tenha polo, né? Então, esse polo pode funcionar também como um semipresencial, ou uma avaliação, ou uma aula de abertura. Isso fica muito aberto, né, para a gestão? Isso. Quando temos um polo em um determinado local, isso tanto no estado ou fora dele, já é uma grande abertura. E é muito especial, eu diria, a qualquer momento acontecer eventos no polo, a qualquer momento, e que esse polo ele tem essa disponibilidade de trabalhar com ensino à distância. Deixa eu fazer uma pergunta que às vezes eu até ouço por algumas pessoas, e até pessoas que já estão acostumadas com o modelo de educação à distância. O papel do tutor dentro da educação à distância, a gente sabe que é um professor também, mas ele é sempre necessário? Quando é que ele é necessário? Quando os cursos são de maior proporção? Como é que funciona essa questão da oferta didática a partir dos professores, dos tutores, na oferta desses cursos de educação à distância? Ele é totalmente importante e necessário, porque o tutor ele está ali para fazer esse caminho, essa ponte entre o professor formador, que é o professor da disciplina, e o aluno. Então, o tutor fica nesse intercâmbio, porque ele analisa as atividades postadas pelos alunos, ele tem um maior contato com o aluno, ele tira as dúvidas do aluno. Então, é uma figura totalmente importante para o curso e também para amenizar a evasão. Por quê? Porque o tutor ele tem aquele contato direcionado e diretamente com o aluno. Ele auxilia, né, o professor nessa perspectiva, porque enquanto o professor ministra a sua aula, o tutor está ali mais presente, falando com os alunos todos os dias. Então, é uma figura primordial nesse processo.
Além do tutor, o professor, qualquer professor pode ser professor de educação à distância, ou na sua opinião você acha que tem que ter uma formação, um curso, ou algo a mais que digamos assim, o capacita ou deixa com essa aptidão para poder ofertar algum tipo de curso de educação à distância? Costumo dizer que professor é professor em todo qualquer ambiente, só que, na realidade, existe essa necessidade do professor que nunca ministrou através de uma plataforma Moodle, nunca ministrou à distância, ele passe por esse processo, ele passe por uma capacitação. Ele procure ter um curso de Moodle, né? Ter um curso de aperfeiçoamento no Moodle para poder estar entendendo o Moodle, porque o professor é que coloca as disciplinas, os conteúdos dentro da própria plataforma, né? E é importante que ele passe, sim, por essa capacitação, que ele tenha esse olhar diferenciado para o planejamento diferenciado, esse olhar atento, porque, diferentemente de uma aula presencial, nós temos que trabalhar com a linguagem menos formal possível, de fácil entendimento, para que o aluno venha compreender o que ele quer transmitir através do Moodle. Eu queria falar um pouquinho sobre o Moodle, né? Eu sempre penso quem está em casa, quem está do outro lado, quem está nos ouvindo. Então, o ensino à distância necessariamente, veja se eu estou correto, precisa de um ambiente virtual de aprendizagem, chamado AVA, né? Isso. Que aí não necessariamente é o Moodle. O Moodle, digamos assim, no Brasil é o mais conhecido, é o mais estruturado, mas o ambiente virtual é como se fosse a sala de aula dentro do online, não é isso? Exatamente. Então, como é que é a aplicação desse ambiente virtual de aprendizagem? Como é essa navegação do professor ministrar a aula, tem fórum, tem o tutor, o aluno entra? Isso depende muito da oferta ou tem um modelo que é mais padrão para o geral? Depende da oferta, depende do curso, depende da dinâmica que se vai trabalhar no curso, né? Porque nos cursos que nós temos momentos síncronos, não necessariamente existe a necessidade de colocar videoaulas. Nos momentos que o professor disponibiliza sempre esses momentos, então ele disponibiliza na plataforma conteúdos, né? Um material acessível. Existem várias ferramentas no Moodle que se podem trabalhar de forma dinâmica, então tudo isso é apresentado ao professor. E também as videoaulas é importante os fóruns, os chats, o Wiki, várias ferramentas que o Padlet, que é uma ferramenta que a gente também pode trazer para dentro do Moodle. Dentro do próprio ambiente de aprendizagem, a gente também pode trabalhar, além de videoaulas, a gente pode trabalhar... Com áudio também? Além podcast, porque a gente está, por exemplo, na sala, videocast e áudio, né? O áudio também pode entrar como recurso, né? Também. Além do áudio, a gente pode trabalhar outras ferramentas que não estão especificamente na plataforma, mas que a gente pode trazer para dentro do AVA e dinamizar a aprendizagem desse aluno. Muito bem, cara. Muita coisa interessante vem por aí, né? A gente já ambientou. Agora eu queria saber da oferta. O que a gente tem de oferta hoje? Já ofertamos ou estamos planejando para ofertar junto a esse grande núcleo aí da FUNCERN? Eu vou falar de uma forma geral e assim por área, Bruno. Nós estamos trabalhando com vários cursos na área da educação, né? Também cursos na área de petróleo, na área de energias renováveis, cursos direcionados à empresa, o curso de conversação, cursos de idiomas também. Então, nós temos cursos em várias áreas. Geralmente, e não existe fronteira para trabalhar cursos dentro da FUNCERN. Não existem limitações. Carmen, a gente estava falando sobre o ambiente virtual de aprendizagem, né? Que é digamos assim, é um espaço, um lugar, como o próprio nome diz, ambiente, né? Que envolve várias atividades, como você vinha falando aí, o fórum e tal. E tem outros termos que, inclusive, você já citou nessa nossa conversa de hoje, que às vezes o pessoal não entende bem, né? A gente sabe muito bem que o ensino emergencial foi, como o próprio nome diz, emergencial, um momento que teve que remediar, né? Até um tempo ocioso que não teria aula. E aí, dois nomes ou duas expressões ficaram aí
perambulando a cabeça de aluno, professor, né? Pais que às vezes nem tinham ouvido falar, que é a questão do síncrono e assíncrono. Como é que a gente pode falar o que significam essas duas expressões? E sempre na EAD vão existir momentos síncronos e assíncronos? Sim, sempre na EAD é possível que existam esses momentos. Então, o momento síncrono é aquele momento em que o professor ele tem um contato direto com o aluno através do Meet, né, através da plataforma mesmo que seja dentro do AVA, mas ele vai ter esse contato ali, está falando com o aluno através do Meet. E no momento assíncrono, é os momentos que o aluno vai ter interação junto ao AVA. Aí lá ele vai ter interação no fórum, que são momentos que ele vai responder o fórum e que essas respostas elas não são imediatas. Ele vai ter lá um contato, ele vai passar a mensagem. Isso é o que nós chamamos de momentos assíncronos. E síncrono, um momento virtual com o professor. É como se fosse o ao vivo, mesmo que imediato. O síncrono, Isso. Ele está ali, perguntou, você responde na hora. Exatamente. E o assíncrono, uma videoaula que ele gravou e deixou lá para você assistir, cada aluno no seu horário, fica assíncrono, então. Isso. E se fosse ao vivo, é síncrono. Seria assim, Exatamente. de maneira pedagógica, digamos assim. Exatamente assim, Bruno. Isso é muito importante. Então, além disso, o aluno ele tem que ter um tempo, né? Cada curso tem um tempo específico. Como é que funciona isso? Para poder estar dentro do ambiente, para poder ser certificado. Para avaliar esses alunos, como é que funciona esse processo de educação à distância, no momento da avaliação? Vai depender da carga horária de cada curso, né? Mas que todo aluno ele tem um momento que ele tem que entrar na plataforma, né? E ele tem que cumprir com as atividades propostas na plataforma, né? Então, ele tem tudo isso é controlado via AVA, né? Todo esse acompanhamento. Não sei se respondi a sua pergunta, mas todo aluno EAD, ele tem as atividades direcionadas, eles têm as datas para fazer aquelas atividades, então, no tempo dele, né? A organização da entrada dele, quem faz é ele. Ele pode entrar à noite, ele pode entrar durante o dia, ele pode entrar à tarde ou somente no final de semana e realizar suas atividades. Agora, as atividades síncronas, que é o momento que tem um encontro com o professor, tem um horário marcado e agendado dentro do próprio ambiente virtual. Entendi. Carmen, nosso bate-papo já está terminando, mas eu acho que a principal pergunta chegou agora, né? Não precisa ser rápida a resposta, mas eu queria saber da nossa oferta EAD, o que já aconteceu, o que está sendo planejado para acontecer ainda, até para quem está assistindo aí já anotar. Temos um cronograma, como é que está essa situação? Temos um cronograma, sim. Está acontecendo agora um curso de fluidos, né? E através do Polo Mossoró, e está acontecendo também, as inscrições estão abertas para o mesmo curso, para uma nova turma que vai acontecer. Estamos com uma turma que vai abrir agora de SGI, Sustentabilidade, SGI Prática, e também os cursos de licitação, voltado para a licitação. Cursos de capacitação voltado para as prefeituras, disponível também para o público no geral. Estamos com cursos de idiomas... Tá, me desculpa atrapalhar, mas é só aquele momento mexendo, tá? Já a gente volta a falar da oferta dos cursos. Se vocês que estão nos acompanhando, ouvindo, assistindo, tiverem alguma dúvida sobre o Núcleo de Educação à Distância, sobre a FUNCERN, envie e-mail para atendimento@funcern.br, tá? No nosso site também, funcern.br. Nosso portal tem o telefone, tem toda a forma de levar para vocês qualquer que seja a dúvida. Então, pode voltar, Carmen, a falar um pouquinho sobre a oferta dos cursos do Núcleo. Sim, e além desses cursos que eu já havia falado, tem mais o curso de proficiência de inglês que prepara para mestrado e doutorado. Então, tem algumas áreas também, né, gerais. Eu anotei aqui, me corrija aí. Os cursos do Núcleo de Educação por hoje estão voltados para petróleo, educação, energias renováveis, mineração e as assessorias, né? Essa assessoria foi o que a gente estava falando sobre as prefeituras e tudo mais? Isso. Ou tem mais coisa? Não, é assessorias voltadas para prefeituras, empresas, né? Atendimento externos da FUNCERN. Cursos em companies, todos os cursos são em companies. E tem também aquele curso específico solicitado pela empresa. A empresa quer um determinado curso. Como nós trabalhamos, Bruno, com profissionais de excelência e qualidade, que são os nossos professores do IFRN, então a empresa traz a demanda e nós buscamos desse professor a elaboração e a construção desse curso. Tá bom, Carmen, muito obrigado pela sua presença
neste momento, né, aqui no nosso videocast, no FUNCERNcast. E quem está em casa, quem está assistindo, pode deixar comentário, curtir, compartilhar e nos ajudar a levar essa oferta de um núcleo de educação à distância da nossa FUNCERN para todo o Brasil e para todo mundo pelas redes sociais, pela internet, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, tudo isso a gente está aí fazendo parte da divulgação das nossas ações da FUNCERN. Muito obrigado, Carmen, muito obrigado, Tânia, também que está no nosso estúdio, o nosso parceiro aqui, Thales, também na parte de produção, e você de casa, continue nos acompanhando. Obrigado, Carmen. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo FUNCERNcast. Até lá.